que esteve ao lado do marido dela por todos os anos em que ele teve o ministério. E depois, quando ele morreu, ela continua o seu ministério. E ela é a mãe desse menino. Para ela, um menino. E eu falei com ela, Esther, você aguenta pregar? E no meio da semana ela falou, Deus já me deu a palavra. Eu já tenho uma palavra de Deus para pregar no domingo. Eu falei, então, você vai pregar. Quer que eu coloque o púlpito embaixo? Não. Quer subir? Quer embaixo? Então, vamos lá. Vamos colocar o púlpito. O púlpito é novo, chegou domingo. Aí. E eu quero chamar minha sogra, uma segunda mãe que Deus deixou para mim, graças a Deus. Epa, vamos lá. Se quiser sentar, teu filho também senta, viu? Acho que ela está melhor que o filho, viu, tá? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Que cada um de vocês que chegou até aqui, somente porque o Senhor os trouxe. Porque tudo e em tudo dependemos desse Deus tão maravilhoso. E hoje é um dia especial. O meu bebê completa 56 anos. E ele nasceu num domingo, às 9 horas da manhã. É impressionante, né? E quando eu verifiquei que ele era perfeito, não tinha nenhum defeito físico, eu disse, glória a Deus, esse menino é teu, Senhor. Esse menino é teu. Porque os meus 3 filhos, eu tenho uma dificuldade, às vezes, no aniversário de um filho, que eu fico falando do outro. Depois que passa, ele fala, ô mãe, o aniversário era meu, a senhora falou só dos outros. Mas hoje eu vou falar só do Marcelo, tá bom, Ricardo? Não fique com ciúmes. Vou falar só do Ricardo. Do Marcelo, já falei do Ricardo. Então, eu consagrei ele ao Senhor. E ele foi um garoto... Ó, igual aquele menininho ali, ó. Ele não parava um minuto na igreja ele não parava. Ele ia do púlpito à frente da igreja, passava por debaixo dos bancos, mas quando a professora fazia uma pergunta da Bíblia, ele sabia. Aí as professoras diziam para mim, Dona Esther, eu não sei como ele consegue fazer tudo isso na igreja e ainda prestar atenção. E assim ele foi crescendo. E sempre ali. Aos 12 anos ele começou a tocar violão, a acompanhar as irmãs para fazer EBF nas escolas. Elas se lembram com muita alegria. A Tânia, uma das nossas irmãs, ela fala, o Marcelo tão pequeno nos acompanhava com seu violão e assim ele foi crescendo. Aos 17 anos ele já pregava. Aos 17 anos, ele formou um conjunto, lá no nosso primeiro campo missionário. E o pai dele tinha tanto contentamento com isso, porque a mesma alegria que eu tenho quando vejo os jovens aqui na frente, meus netos, a Laurinha, esse menino que eu conheci hoje, cadê ele? Daniel, a garota é? Luna e muitos outros que virão. E você que está sentada no banco, que acha que nem sabe cantar, venha louvar ao Senhor. Porque a gente só vem à igreja para adorar.
Vim para adorar, vim para dizer, te amo, ó Deus. E com todos os defeitos que eu tenho, que eu gostaria de ser perfeito, mas não sou. Sou humano, não consigo ser perfeito. Mas uma coisa eu busco. Todos os dias. Com o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias ou os nossos celulares, né? No Salmo 78. Eu vou pedir a Adriana que venha até aqui e faça essa leitura para mim. Salmo 78, do 1 ao 7. Ao 7. Meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pudessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Que Deus nos abençoe. Que palavra linda. Vamos nos ater no verso 3 e o verso 4. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais. Amados, tem um dito popular que diz: quem vive do passado é museu. Que sejamos museus. Vivemos sempre querendo saber quem foram nossos avós, nossos bisavós, nossos tios. Nós temos uma história, né? Nós temos uma história de vida, todos nós temos. Quem não tem história para contar, não viveu nada, não aprendeu nada, não sabe de nada, é vazio. Tem pessoas que falam para mim: Dona Esther, como a senhora tem tanta história para contar? Os diáconos da minha igreja foram me visitar sábado passado, e eles chegaram lá em casa 4h30. E era 8h, eles não queriam ir embora. E o Ricardo falou: mãe, a senhora não parava de falar. Eu falei: mas eles perguntavam, eu falava. Aí eu emendo, eu vou. Porque nós temos histórias. Mas temos uma história que ela é a principal. A palavra de Deus. A criação. Essa palavra, a Bíblia, ela foi escrita, ela demorou 1500 anos para ser concluída. É muita informação. A Bíblia nos diz que se escrevesse tudo, não caberia nesses 66 livros, né? Mas uma coisa muito importante que nós aprendemos na palavra de Deus
é que nós somos um povo, único povo, que sabe de onde viemos, quem somos e para onde iremos. Nós não somos um planeta solto, como alguém me disse, eu sou uma bola solta no espaço. Você não. Você tem sua igreja, você tem sua família. Eu falei, então, venha fazer parte da família de Deus. Venha, venha, venha. Venha fazer parte. Tem espinhos? Tem. Tem espinhos. Se você pensa que vir para a igreja vai ser carro zero, dinheiro no banco, nossa, a casa dos meus sonhos. Não, não é isso. Nosso reino não está aqui. Nós pregamos o reino dos céus. Quem somos? De onde viemos? Fomos criados. Lá em Gênesis, a Trindade disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos criados por Deus. Quem somos? Povo escolhido, povo perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Sou filho de Deus. Sim? Sim, eu sou. Repitam comigo. Sim, eu sou. Sou filho de Deus. Vocês, não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu tenho. Então, todos os repórteres na rua fazem perguntas para o povo. E perguntam, de onde você veio? Alguns dizem, eu só vim de um macaco, da lei de Darwin. Cada um fala uma coisa, mas eles não sabem de onde vieram. E o que você está fazendo aqui? Sei lá o que eu estou fazendo aqui. Muitos respondem, não sei o que estou fazendo aqui. E para onde você irá quando morrer? Também não sei. Outro dia um repórter perguntou para uma pessoa, você não tem medo de ir para o inferno? Ele falou, não, porque se eu for, eu não vou estar sozinho, vai ter muita gente. Olha a resposta. Olha a resposta. Pergunta no Natal. Quem é o aniversariante? Está comprando presentes, está arrumando a ceia, roupas novas, parentes chegando, a casa enfeitada. Quem está fazendo aniversário? Não sei. E eu fico doidinha para ir lá no meio daquele povo e falar, gente, aniversariante é Jesus. Chega na Páscoa, é coelhinho, é chocolate, é almoço em família e, novamente, não sabem por que estão comemorando a Páscoa. Mas, quem tem a Bíblia como regra de fé e prática, essa palavra escrita, ela foi falada, mas depois ela foi escrita. Foi escrita, a princípio, ela foi escrita em 3 idiomas, né? No Velho Testamento, em hebraico e aramaico. E no Novo Testamento, em grego. E hoje, temos inúmeras versões. Para que será? Para que todos possam ter acesso. E nós temos irmãos, servos de Deus, que vêm traduzindo a Bíblia nos mais diversos idiomas e línguas, para alcançar todas as terras, todas as nações, né? A Bíblia nos ensina o início de tudo. Do princípio era o verbo. E de todas as passagens bíblicas, tem um hino, vocês já repararam? Eu não vou fazer isso aqui, mas já fiz muito no púlpito. Cada passagem eu cantava um hino. Porque na leitura bíblica tem um hino. Tem um hino que servos de Deus fizeram no passado. Ele narra a história de um povo, né?
narra as glórias desse povo. Narra. Mas também os fracassos. Ou vocês pensam que todos os servos de Deus do passado só tiveram alegrias e vitórias? Eles tiveram fracassos também, tal como nós. Quantas vezes passamos por momentos difíceis que pensamos, não vou aguentar, estou exausto, meus pés estão trôpegos, não consigo mais andar. E agora, nós vemos também, na palavra de Deus, as tragédias vividas. Houve tragédias também. E se nós fôssemos aqui pontuar, ficaríamos muito tempo. Vivida por homens, por mulheres, no decorrer dos anos. Tudo isso foi escrito, tudo que na Bíblia outrora foi escrito, serve para nos ensinar. Tudo. Não tem nada que não é para o nosso ensino. Ela é útil para o nosso ensino. Para não deixar também, a Bíblia foi escrita, morrer a memória de um povo, de uma nação, de uma civilização. Ou da humanidade como um todo, né? Então eu fico pensando nesse texto que Deus me deu, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais. Eu ouvi, aprendi, meus pais contaram, e na idade da razão, quando eu pude ler a Bíblia, eu fui aprender, fui na fonte. Antes eu bebia da fonte, depois eu fui diretamente à fonte. Hoje eu vou diretamente à fonte, que é a palavra de Deus. Eu estou triste, recorro à palavra. Eu estou alegre, eu recorro à palavra. Assuntos que eu não posso resolver, eu falo com Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu não vou resolver isso. Eu não consigo. Sou pequena demais. A minha mente não alcança. Eu não vou conseguir fazer. E eu sempre falo para o Ricardo. E de repente, Deus me surpreende. Me surpreende. Quem aqui já foi surpreendido por uma ação poderosa de Deus? Pode levantar sua mão. Ah, glória a Deus. Nós somos surpreendidos. O senhor sabe, senhores amados, irmãos e irmãs, eu nunca pensei, nunca veio no meu coração que eu seria tão paparicada na minha velhice. Porque o velho fica chato, sabe? O velho fica repetitivo, sabe? O velho é meio encrencado, a coisa. E a minha igreja ontem, uma senhora me adicionou e disse, Dona Esther, eu gostaria de fazer uma visita para a senhora. Eu gostaria de pedir para a senhora precisa de alguma coisa? A senhora quer que eu faça alguma coisa pela senhora? E eu disse, mas minha querida, eu nem te conheço. Quem é você? Quem é você? E ela disse, eu sou a Fátima, eu sou crente nova na igreja. E como eu tenho faltado muito por causa da minha... Estou muito debilitada, não parece assim, né? Mas eu não quero reconhecer que estou, né? Mas eu estou. E aí eu falei para o Ricardo, Deus me surpreende, essa moça ela nem me conhece ainda. Assim, ela me viu uma vez. E ela disse que quer ir na minha casa. E Deus tem feito assim maravilhas, gente, maravilhas. E eu tenho visto que em Deus, o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Um sorriso que você dá, uma mão que você estende, uma palavra de carinho, ela vale muito.
E um dia, eu fiz isso com tanta gente, mas eu não fiz porque eu falei, bom, eu vou fazer aqui porque eu recebo aqui, né? Não. Tem muita gente dando altas ofertas nas igrejas para receber bênçãos. E nós devemos dar tudo que temos para agradarmos o nosso Deus. Isso está na Bíblia. Tudo que nós temos que aprender de bom e de maravilhoso está na palavra. E tudo que você não quiser obedecer, preste atenção, gente. Tudo que vocês quiserem desviar do caminho. Muita gente já desviou do caminho, né? Quem desviou do caminho que Deus tinha para ele, para ir pregar lá em Tarsis? Quem foi? E adiantou? Não adiantou. Os desígnios de Deus, você querendo ou não, vão ser cumpridos. E eu vou fazer 80 anos, se Deus quiser, se Ele quiser, né? E eu tenho visto que ninguém foge. A minha irmãzinha que está ali, ela fez uma viagem agora, que ela nem poderia fazer, tanto pela saúde, quanto a filha dela está no hospital. Mas Deus a enviou com um propósito. E ela disse, eu não sei falar. Ah, você não sabe? Você vai falar. Ah, vai. Você vai. Você vai falar. E muitos servos do passado disseram isso, né, filho? Eu não sei falar. Moisés disse que era pesado de língua. Acho que era gago, eu. Mas Deus usou o irmão dele. Ele falava e o irmão dele dava a mensagem. Então nós ficamos, eu e a outra minha irmãzinha aqui, mais novinha do que ela, nós ficamos pelo Zap, clamando, a minha irmã do Rio de Janeiro, uma serva fiel a Deus, para que ela soltasse o que ela ouviu e aprendeu na palavra de Deus. E houve salvação, meus irmãos, houve salvação. E aquela irmã, agora no Senhor, que é nossa amiga há 50 e poucos anos, que nunca aceitou a palavra, ela aceita a palavra. E ela disse, eu tinha Deus, mas era um Deus, eu era vazia. Agora eu estou me sentindo plena, cheia. Gente, que maravilha. Tudo isso nós aprendemos aonde? Na Bíblia, que Ele nos usa. Você não precisa ser um teólogo, ter 1000 diplomas para falar do amor de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos. Se você olhar as plantas, os peixes, as estrelas, o firmamento, quem fez? Quem criou? E aí nós vamos para a palavra de Deus. Por isso, queridos, leiam a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Não adianta você ler livros de autoajuda, muitos livros são nos oferecidos. Está tendo uma feira aqui na cidade, acho que ontem, não sei, de tudo quanto é coisa nem sei falar essas coisas, viu? É tarô e outras coisitas mais. E muita gente está indo, né? Eu falei, espero que nenhum crente tenha chegado até lá, porque não tem nada para nos oferecer, nada. Jovens, adultos, crianças, as crianças, elas têm que ser evangelizadas por nós. Sabe que às vezes eu estou no médico e uma criança grita, mãe, oi. Depois eu falo, não, mas eu não tenho filho pequeno mais. Mas porque a gente tem aquele instinto, né, de mãe. Eu não posso ver um jovem que eu tenho que falar. Né, Laurinha? Tenho que falar alguma coisa. Não posso deixar. Se eu me calar, as pedras clamarão. Fale de Cristo.
fale. Mas para você falar, você tem que estudar a Bíblia. Vai beber da fonte. Vai beber da fonte. Vai falar da salvação. Há muitos anos, quando eu cantava no coral, eu cantei no coral da minha igreja dos 12 anos até 70 anos. E aos 70 eu não tive mais fôlego para cantar. E os irmãos diziam, não, a senhora dubla. Eu falei, não, eu não estarei cantando, eu vou dublar, não dá. Mas eu canto com essa voz mesmo, né? Que dizia, vai, conta na cidade, conta no bairro, conta em toda parte, que Jesus Cristo é Senhor. Vai, conta. Então, onde eu estiver, meus queridos irmãos, ninguém escapa. Ninguém escapa. Às vezes até quer escapar, mas não consegue. Vai, conta na cidade. Leia a Bíblia, faça oração. Se quiser crescer. Agora, se você não louva, não lê a Bíblia e não ora, você diminuirá. Sua mente vai secando. Você vai ficando com a mente parada. Então, precisamos... Nós queremos demais que nossos filhos se formem. Queremos. Tiramos da nossa boca para pagar faculdade, para pagar cursos. Mas muitas vezes, meus queridos, não estamos fazendo o mesmo para com a palavra de Deus. Muitas vezes. Falhamos. Sua criança faz bagunça na igreja, deixa ele fazer bagunça. Deixa. Que ele suba no púlpito. Os meus filhos subiam no púlpito. Meu neto, filho do Ricardo, o pastor estava pregando aqui, ele entrava aqui no meio e ficava com a cara aqui do pastor. E eu ficava desesperado, e o pastor dizia, deixa ele. E vocês, hoje ele vai fazer 22 anos, e ele esteve aqui o mês passado, e como ele tem uma fé, gente, vocês não calculam. Ele tem. Os meus netos, essas lindezes aqui, que eu amo de paixão, né? Eles ouvem sempre um pouquinho, né, Pedro? Um pouquinho, né, Pedro? É, um pouco, né? Mas um pouco. Então, é na palavra de Deus. É na palavra. E por esse menino, eu orava Por esses meninos. Mas eu tenho que falar só dele hoje, né? Então, vou falar só dele. E ele começou a pregar, acho que ele tinha uns 17 anos, né, Marcelo? Quando ele começou a pregar. E eu tenho o primeiro sermão dele, viu, guardado. Porque ele foi falar para a SAF, para a Sociedade Auxiliadora Feminina da minha igreja. Olha para quem ele foi falar primeiro, para as mulheres. E por onde nós passamos, todos os lugares que nós passamos, e há tantos anos que ele veio embora de lá, que ele veio bem primeiro que eu e meu marido, eles não se esquecem. Não se esquecem. E lembra ele era compositor, agora ele está meio parado nas composições dele. Mas ele era compositor. Isso é motivo de grande alegria para o meu coração. E eu gostaria que cada um de vocês tivesse essa mesma alegria. Essa mesma alegria. Porque essa alegria compartilhada, ela é bem melhor. Precisamos encher essa igreja. Pastor não gera ovelhas. Ovelhas geram ovelhas. Você convida sua amiga de trabalho, você convida sua amiga de faculdade, de cursinho, onde vocês vão treinar aí o futebol. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Fale desse Deus que você serve. E quando você for arguído, como você sabe de tudo isso? Você fala, aprendi na palavra. O que ouvimos e aprendemos. Contaremos às vindouras gerações do seu poder e as maravilhas
que fez, e que faz, e que fará. Então, vamos proclamar as grandezas de Deus, porque nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos apontar o caminho, salvar não. Tem gente que fala, eu tenho vários filhos que eu salvei na fé. Você não salvou ninguém. Você anunciou, você mostrou o caminho. Porque é uma ordem. Ide, pregar o evangelho a toda. Quem crer e for batizado, e quem não crê, a decisão é dele. Deus mandou nós pregarmos. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Cada etapa da nossa vida e as épocas que vão se passando, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. E nós temos caminhado, já está bem avançado. E Apocalipse está aí para mostrar a diferença. Ser fiel até a morte e dar-te-ei alto. Ser fiel até a morte. Oh, glória! Ser fiel até a morte. Vai chorando, vai andando e chorando. Os pés feridos. Porque o terreno é pesado. Às vezes, quem poderia caminhar com você e pregar com você são os que te desprezam. São os que te desprezam. Os que não te entendem. Certa feita, um pastor muito querido ia embora e falou, dona Esther, dá para a senhora fazer homenagem? Eu falei, amo fazer homenagens. Tudo que eu gostaria que fizessem comigo, eu faço para os outros. Às vezes tem gente que fala assim, não, eu nunca recebi isso. Eu falei, então, faça. Faça. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Então, eu tenho feito. Então, eu fui fazer a despedida e eu disse para ele, pastor, perdoa quando a sua igreja não te entende. Perdoa. Porque nós perdoamos quando o Senhor também não nos entende. E ele disse, irmã, que palavra. E é verdade. Uma vez, o pastor às vezes não entende o que o membro quer dizer. E outras vezes o membro não entende o que ele quer dizer. Mas, nós temos que romper estudando a palavra, chamando outros, gerando ovelhas. Eu tinha uma prima, ela morreu aos 28 anos, e nós morávamos aqui embaixo, né, que nós somos aqui do Hermelino Matarazzo, e ela saía no domingo de manhã, ela pequenininha, 7, 8 anos, e ela voltava com muita gente. Pasmem, não é história da carochinha não, viu? É história verdadeira. Uma das pessoas que ela trouxe, ele fez 80 e poucos anos essa semana. O seu Benedito Ventura, um presbítero muito antigo aqui da igreja de Hermelino. E ela fazia isso. Convida. Igual você convida para ir no McDonald's. Igual você convida para ir jogar bola. Igual você convida para ir numa festa. Convide. E aquele que não quer vir, hein? Aquele que não quer vir, que resiste ao seu convite, continue convidando. Um dia ele vai, não porque ele queria ir, mas porque ele cansou de tanto você importunar ele. Eu vou contar só mais um testemunho aqui. Tinha um irmão da nossa igreja, Deus já recolheu. Ele tinha um centro espírita. E o vizinho dele era presbítero da minha igreja, que também já foi, irmão Celino. E ele convidava ele, e ele não queria ir. Aí um dia ele disse, olha, eu não aguento mais, eu vou
Ele não para de mexer comigo, eu vou. Mas disse para ele, olha, não me apresente lá na igreja, não me apresente, não fale meu nome, e eu vou ficar no último banco. Ele falou, não tem problema, você indo eu já vou ficar feliz. E para honra e glória do Senhor, ele aceitou Jesus e fechou o centro e acabou com tudo e morreu no Senhor. Glória a Deus. Então, ovelha gera ovelha. Nosso manual, a Bíblia, a palavra de Deus. Quero agradecer demais por vocês que estão aqui. E eu espero que na próxima vez que eu voltar, vocês já tenham trazido mais um. Amém? Traz. Se a sua amiga falar, não, mas não, vai, só para me agradar, vai, vamos hoje, só hoje. E aí, se Deus tocar, ela não vai nunca mais deixar de querer vir. E não se esqueça, tudo que ouvimos e aprendemos é sobre o poder de Deus e as maravilhas que fez. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós estamos contentes, estamos felizes, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, estamos alegres. Te agradeço, Senhor, por esta igreja, Senhor, por cada membro que está aqui, meu Pai. Que cada um tenha de Ti todo conforto, todo consolo, toda ajuda e toda força em Ti, Senhor. Porque é o Senhor que é a nossa força. Abençoa, Senhor, o Marcelo, nesse ministério, essa igreja que o Senhor confiou a ele, Senhor. Que o Senhor dê forças, saúde, e que ele sempre observe a Tua palavra. Abençoa seus filhos, sua esposa, que estão sempre juntos, unidos, nesta caminhada da fé. Abençoa minhas irmãs, abençoa a Mônica, minha sobrinha, ali naquele hospital, meu Deus. Ah, Senhor, envia os Teus anjos ali, ó Deus, que ela seja consolada, confortada, salva, curada do corpo e do espírito, em nome de Jesus.